Essa é a história de um personagem diferente de todos aqueles que você já deve ter encontrado no Minecraft. Ele se chama Herobrine. Tudo começou quando Steve e seu irmão foram se aventurar em meio aos grandes mares, em busca de grandes aventuras. Durante o caminho começou a acontecer coisas estranhas, pois o céu que antes era azul começou a ficar nublado, mas de uma forma totalmente diferente. Com o aspecto avermelhado, e começou a chover, mas como uma chuva de fogo, com grandes raios e com sons tão altos a ponto de dar medo. Ao terminar aquela estranha tempestade, Steve olhou as estrelas e notou que havia saído do caminho e que na verdade estavam perdidos. Foi aí então que começou a discussão entre Steve e seu irmão, pois na verdade Steve nem mesmo queria ter saído em busca de aventuras. De tanta raiva que teve de seu irmão, Steve pensou em jogar seu irmão em meio ao mar, e foi isso que ele fez. Ao notar que havia feito era algo errado, e que não deveria ter feito aquilo, ele tentou puxar seu irmão para dentro do barco, mas isso não era mais possível, pois seu irmão já estava nas profundezas do mar. Em meio de lágrimas, Steve remou sem rumo na tentativa de voltar para sua casa, mas como estava perdido, isso não foi possível. Depois de algum tempo, remando, ele viu uma terra seca, aparentemente uma ilha. Ele foi para lá. Ao chegar na ilha, percebeu que era vazia e que tinha grandes recursos de alimentos, por isso decidiu passar a noite nessa ilha. Mas ele nem mesmo conhecia o que estava à sua espera na noite. Quando chegou à ilha, começou com o princípio básico de coletar madeira para formar suas primeiras ferramentas. Fez um machado e começou a pegar madeira com uma maior velocidade. O dia ia se passando até que veio ser a noite. Escutou alguns barulhos estranhos, gemidos e batidas, mas mesmo depois de escutar esses sons aterrorizantes, ele continuou a coletar madeira, até que um ser vestido da mesma forma que ele, mas de aparência verde, vinha em sua direção. Ele, sendo principiante, encarou-o como um ser que iria lhe ajudar, mas na primeira tocada desse ser, pode perceber que ele não estava com boas intenções. Empurrou logo ele e saiu correndo quando avistou uma caverna de pedras com uma mesa, uma cama, com uma mensagem. O seu dia já foi. Percebe que não. Ele havia pisado nessa ilha, mas também havia outras pessoas que já haviam pisado. E virava assim como todos eles já foram normais. Steve, durante o dia, foi minerar minérios. Achou muitos minérios, mas ainda nem em diamante. Quando estava voltando para o seu abrigo, notou que havia muitos zumbis e esqueletos descendo a escada, o que não achou normal. No total foram gastas 2 espadas de pedra para acabar com todos. Percebeu também que isso não era simplesmente do nada. Tinha algo. Decidiu ir dormir, e amanhã ele iria investigar. Acordando, notou que não estava em seu quarto. Era maior do que tinha. E o seu quarto não tinha quartzo, mas não no que havia acordado era feito de quartzo. Levantou e foi verificar onde estava. Abriu a porta e viu alguém de costas semelhante a ele. Quando virou, percebeu que ele era seu irmão, mas mudado, pois estava sem a cor de seus olhos. Por isso se perguntou: quem é você? Sou a pessoa que jurou acabar com você, disse seu irmão. Tenho tantos inimigos que acho que você parece de desconhecidos, disse ironicamente o Steve. Depois de dizer isso, veio uma legião de homens gigantes de olho roxo escuro. Mas mesmo assim, Steve não sentiu intimidado e não perdeu seu humor. Ele disse: vocês são grandes em tamanho, mas eu na cachola. Seu irmão, irritado, disse que ninguém deve arruinar o nome do Herobrine. Irritado, o seu irmão chutou ele para fora e disse que pelo resto da vida ele seria perseguido. Steve foi voltar ao seu abrigo, notou que estava buraco pequeno, cheio de monstros verdes sem braços. Com isso lembrou da palavra Herobrine. Pelo resto da vida você será perseguido. Ele bravamente foi enfrentar esses monstros. Ao primeiro encosto, esses animais explodiram, quase ele morreu. Foi uma dura luta, conseguiu acabar com os monstros, mas no final conseguiu acabar com os monstros de sua casa, pois decidiu criar uma nova
de madeira. Quando terminou, foi minerar e finalmente achou diamantes. Pegou umas pedras escuras e duras, encontrou um livro de várias receitas, entre eles a receita do Nether. Fez tudo o que o livro pediu e no final virou um portal para outra dimensão. Entrou lá, logo foi barrado por guerreiros chamados Zumbi Pigments. Eles disseram: quem é você? Sou eu. Eu quem? Eu sou Steve. Vim de uma dimensão bem diferente dessa. Ah, já sei. Do mundo amigo do rei Wither. Esqueci qual é mesmo o nome do rei do mundo. Acredito que você esqueceu. É o Herobrine. O Zumbi Pigman, desconfiado, disse: o que você faz no mundo real? Steve disse: em busca de minérios, diamantes, ouro, ferro. Sabe, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que está tentando acabar com Herobrine. Você já viu ele? Sim, já vi. Como ele é? Ele é igual a mim. E o nome dele é Steve. Você não é o Steve? Sim, sou eu. Então, Zumbi Pigman, saindo com cautela, foi logo avisar o Wither. O Wither chamou o Herobrine com seus capangas, pois estavam à procura de Steve. Foram muitos à procura dele, mas Steve estava a explorar aquele novo mundo, o Nether. Steve chegou a entrar em um enorme castelo, mas cheio daqueles Zumbi Pigments. Todos queriam capturá-lo. Ele foi valente com sua espada de ferro e quando percebeu que o ambiente não estava bom, logo voltou para sua casa, que infelizmente novamente estava destruída. Dessa vez foi reconstruí-la. Escondida com blocos de pedra, a nova localização da casa dele era na floresta. Uma vez Steve sobreviveu às maldades de Herobrine, mas não sabia Herobrine que um dia Steve o venceria. Um dia. Steve estava muito cansado depois de terminar de montar sua casa. Se deitou e foi dormir. Acordou logo de manhã disposto, começou a minerar. Enquanto minerava, ia pensando em como estava a busca por ele, pensando que talvez poderiam estar perto de eu achá-lo. Steve estava a minerar e achou outro livro, desta vez um pouco diferente do primeiro do que achou. Um livro com especificações de todos os seres que habitavam aquele mundo. Folheando o livro, notou alguns com forças extraordinárias e um escrito Força Desconhecida. Esse era um enorme dragão preto que habitava um diferente mundo dele, do Nether. Era um mundo conhecido como The End, o fim. Ele ficou então decidido em encontrar esse mundo. Andou por muitos lugares, mas ainda não achou. Steve então foi novamente andar pelo Nether. Andou dessa vez com cautela, já que os Zumbi Pigments estavam atentos. Entrou novamente dentro do castelo e foi explorá-lo por dentro. E se deparou com uma plantação de cogumelo. Logo também conseguiu pegar um pouco de vara incandescente dos Blaze e voltou à sua casa. Criou uma mesa de poções, fez uma poção de invisibilidade, pois já era noite. Saiu correndo da sua casa antes que o efeito passasse para a mansão de Herobrine. Entrou dentro de sua biblioteca e começou a ler alguns livros e ficou mais informado sobre os monstros que habitavam aquele mundo. Lendo o livro, logo notou que Herobrine se aproximava, por isso pegou o livro e ia saindo, antes que o Herobrine ficasse dentro da biblioteca, o efeito da poção passasse. Quando ia saindo, passou em frente do Herobrine, e a poção acabou justo naquele momento. Herobrine viu Steve, mas Steve nem percebeu que a poção tinha acabado. Herobrine disse: Hey, Steve, aonde está indo? Logo os portões da mansão de Herobrine fechou, tirando as expectativas de Steve de escapar. Logo veio aqueles capangas do Herobrine, seguraram Steve pelo braço e o levou para a masmorra. Steve estava decepcionado pelo que havia acontecido. Ele foi levado para um andar mais alto, já era noite, por isso foi dormir. Ao acordar, notou que na cela havia uma pequena fenda, por isso tentou se espremer para sair de lá. Ao sair, pulou do último andar, pois havia água ao lado da masmorra. Conseguiu sair, nadando por debaixo da água, onde ninguém o via. Steve foi para sua casa e começou a minerar até achar diamantes. Onde fez uma espada, Steve também conseguiu formar uma armadura completa com o resto de diamantes. Steve estava pronto para começar uma verdadeira aventura. Uma verdadeira aventura, a história de Herobrine.
Steve, estando preparado para começar sua aventura, decidiu ir até o Nether, à procura de Wither. Ao entrar no Nether, vieram vários Ghasts e Zumbi Pigments, mas ele continuou seguindo em frente. Com sua valente espada de diamante, ele não sentiu-se intimidado, ele nem pensou antes de usá-la. Usou muito sua espada, mas ainda nem havia gastado. Ele foi valente e seguiu até o Castle Fortress, onde exigiu falar com Wither. Os esqueletos de Wither, com as pernas tremendo de medo, foi logo chamar seu rei. Steve começou a falar com ele. Não aguento mais isso. Vocês virem me perturbar o mandato de Herobrine. Todo santo dia, agora vou destruir esse reino para mostrar que vocês não são de nada. Qualquer um lhe derruba você e o Herobrine. Logo Herobrine apareceu, dentre as neblinas, dizendo: Quem honra lhe receber aqui, nesse meu reino? O que você está fazendo aqui? Eu só estou colocando ordem aqui nesse local, pois você só sabe dar ordens a este povo. Está dizendo que não sei comandar esse reino? Sim, é isso que estou lhe dizendo. Herobrine logo se desapareceu em meio neblina. Steve foi estabelecer as regras no Nether. Foi bater um papo de espada no Wither e estabeleceu aquele mundo e um novo reinado. Também ficou sabendo que o Ender Dragon conhecia Herobrine e que o ajudava. Herobrine, imaginando que Steve ficaria com medo, colocou uma bomba perto da porta da entrada da casa, pois acabaria de encontrar a casa de Steve em meio à floresta. Mas logo o dia, Herobrine chegaria. Steve, ao chegar no bate-papo com o Wither, a sua casa notou que o Herobrine já havia descobrido a nova localização de sua casa. Steve ficou muito irritado com isso. Ele voltou à caverna do início de sua jornada. Ao entrar, notou algo que nunca se percebeu, que havia uma passagem secreta. Ao entrar nessa passagem, Steve notou que era uma sala de poções, com vários livros sobre a história do local e com um diário. Era de J12. Ao ler o diário, notou que J12 já haviam resistido na ilha e tinha pleno conhecimento de tudo que havia naquela ilha. E na última folha do diário, um grande risco de lápis. Steve não sabia por que do risco, mas assim que J12 terminou de escrever o diário, agora além de tentar acabar com Herobrine, criou o objetivo de saber quem foi J12 e o que aconteceu com ele. Steve fez uma poção de invisibilidade prolongada na sala de J12 e foi novamente conferir a biblioteca desse inimigo, a biblioteca de Herobrine. Dentro da biblioteca, procurou por livros que falavam sobre J12, mas não achou nenhum. Pesquisou também sobre seu objetivo de alcançar o The End. Notou que na imagem do The End, o livro havia um Enderman com uma folha do papel escrito J12. Steve ficou muito curioso a saber o que aquela folha, o nome J12 estava fazendo lá. Por isso foi à procura de pérolas. Depois de pegá-las, foi à procura do The End. Steve, depois de ter pego as pérolas do fim, iniciou novamente mais uma jornada, só que desta vez seria uma jornada do fim nessa história. Ele bravamente foi à procura do fim, The End. Depois de uma longa caminhada para encontrar o portal, ele cai ao chão, com muito cansaço. Pega aquelas pérolas e arremessa ao ar, e elas voaram até o portal. O portal deu acesso ao local que era igual a uma prisão feita de pedras com grandes ferros. Ao entrar no local, percebeu que era como um labirinto, cheio de salas com baús. Logo foi se aproveitando dos baús. Achou várias coisas entre elas. Uns ossos para cachorros e uma armadura de diamante para cavalo. Então ele foi continuar sua vista pelo fim, mas logo teve de voltar, pois estava passando fome. Indo de volta para sua casa, passou por diferentes biomas que nunca havia visto, como o savana, um bioma de gelo dentro do bioma de neve tundra. Ele achou um cão, que usou o osso para atrair o cão, que logo abriu seu sentimento e virou seu fiel companheiro. E ele deu o nome de Tutu, o cão mais companheiro e aventureiro que tinha seguido ele para todo canto. Logo chegando em casa, se alimentou com peixes e deu também a Tutu. Novamente era hora de voltar ao local equipado com uma
das suas antigas armaduras, a armadura de ferro. Logo lutando, ele e Tutu estavam chegando. Quando o portal para o fim notou que a sala do fim era a quinta sala, e que antes tinha um bloco que criava monstros. Steve foi enfrentar aqueles mobs. Foi mais fácil que imaginava, pois estava com seu fiel companheiro Tutu. Apenas recebeu uma espada de raspão. Agora ele estava prestes a entrar no fim. Ele com apenas um passo pulou para dentro. Ao entrar no fim, estava cheio de Endermans e ele ficou um pouco assustado. Então ele foi começar a procurar mais informações sobre J2 e explorar o mundo. Enquanto andava, escutou alguns sons e lembrou do dragão do fim. Ele ficou muito apavorado. Ao acordar, Steve levantou e notou que ele estava em sua casa e que o Enderman o levou para sua casa. Steve começou a interrogá-lo e logo o Enderman revelou o seu nome. O seu nome era John Telvin. Enquanto John Telvin foi falando, ele foi solucionando o caso e percebeu que ele era o J12. O J12 então pediu a ajuda de Steve e disse muitas outras coisas que já fizera na ilha. Ele revelou que na verdade o chefe é o rei que governava todos, era o Ender Dragon, dragão do fim, e quem o matá-lo livraria todos de seu passado, já que o surgimento do dragão os aprisionará para sempre. J2 pediu algumas ajudas para Steve. Entre elas, ele pediu para continuar a procurar mais minérios e se fortalecer em armaduras e em espadas, e depois o próprio J12 o levaria para o fim, novamente, agora desta vez para derrotar o dragão do fim. Então Steve novamente começou a minerar. Steve, depois de incansavelmente procurar por minério, subiu de novo para sua casa, pois finalmente havia achado 64 diamantes, 256 ferros e 4 pacotes de 64, muitos carvões, muitos outros minérios, e incontável número de pedras, tanto que seu inventário está cheio. Ao subir para cima em sua casa, guardou todos aqueles minérios e pedras em seu baú. Abriu a porta de sua casa e foi em busca de madeira da selva, já que essa era sua preferência. Ele andou muito, mas muito, para procurar a selva. Nada ele encontrava. Passou por desertos, pela tundra, pela selva e por uma planície que havia um cavalo branco. Ele sempre andava com um osso e a armadura de cavalo que encontrará. Foi colocar a armadura no cavalo. Foi muito difícil, mas depois de um bom tempo ele conseguiu. Ele deu o nome do cavalo de Brioso. Ele deu esse nome porque seria o cavalo mais corajoso e valente que teria. Ele também achou uma cadela andando pela planície e deu o nome de Ofélia, pois a cadela era tão cuidadosa como uma cobra. Steve agora estava feito, pois ele havia 2 cães e um cavalo. Também tinha muitos minérios e estava pronto para enfrentar o dragão do fim. Steve, por ter conseguido tudo o que J2 pediu para acabar com o Ender Dragon, e ainda mais, ele chamou J2 para ir ao fim. Chegou a noite, pois ele evitava andar durante o dia, pois o sol o queimava. J2 então foi com Steve para escolher o que fazer. Então J2 disse ao Steve para formar uma armadura completa de diamante e 2 arcos encantados. Então J2 foi levá-lo para o fim. Ao chegar lá, Steve perguntou a J2 por que todos os Endermans estavam levando os blocos. O J2 explicou que era para o dragão, pois os blocos davam energia para o Ender Dragon por um bloco que ligava energia pelo meio da corrente. Então, ao chegar perto do Ender Dragon, disse: "Quem é você? Eu que faço aqui?" Steve, com as pernas bombeando, disse: "Eu sou o Steve e vim bater um papo." Ender Dragon respondeu ele dizendo: "Ah, sim, já ouvi falar de você. Afinal, sei tudo o que se passa por meu mundo." Steve, mesmo com medo dessa vez, tentou evitar gaguejar e disse: "Deve ser seu informante, o meu querido inimigo, o Herobrine." Quando Steve conversava com Ender Dragon, J2 organizava o papel de outros de seus conhecidos. Ele tinha 10 conhecidos, pelo qual todos viraram Enderman. Cada um iria pegar um cristal do fim e Ender Cristal. Steve, depois de muito falar com o dragão, quase sem assunto para de falar logo. Chegou o J2 com seus amigos e cada um fez conforme combinado. O dragão, ao ver, falou com alta voz: "O que você está fazendo?" Após pegar todos os cristais, era a vez de Steve.
Então ele pegou seu arco e o dragão começou a voar. Steve começou a lançar as flechas e logo o dragão começou a revidar com enormes bolas de fogo. Logo Steve foi atingido e começou a pegar fogo. Steve estava pegando fogo e não tinha muito o que fazer. Por isso, J12 logo se teletransportou ao mundo real e pegou um balde de água. Mesmo sabendo que correria risco se encostasse na água, ele logo voltou ao fim para salvar Steve. Ele logo usou o balde de água mantendo a distância. Depois de Steve ter sido salvo, Steve foi bravamente detrás do Dragon com seu arco e flecha e foi muito difícil. Ele tirou flechas, mas até que Ender Dragon começou a cair e houve um imenso raio seguido da explosão. Essa explosão foi tão forte que empurrou Steve, J12 e seus amigos para bem longe, que quase eles caíram para fora do mundo. E eis que não foi apenas uma explosão, mas sim como uma explosão transformou todos os Endermans e todos os outros mobs em pessoas de verdade. Assim como Steve e assim como J12 havia dito, o Ender Dragon, que aprisionava todos e mantinha eles presos como Zumbi Pigments, Endermans e outros, assim agora Steve criará um novo objetivo: colonizar aquele mundo, já que haveria muitos habitantes. Ele iria criar um grande reino.